Paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Josley, da Igreja de Deus Conjunto Primavera, e é bom estar novamente contigo, meditando na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto que se encontra em Lucas, capítulo 24, texto, versículo 13 e em diante, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhe perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes que constava a respeito dele em toda a Escritura. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Aleluias. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram a Jesus, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Aleluia! Voltando para Jerusalém. O evangelista Lucas, meus irmãos, ele narra a história de dois discípulos que, após a morte de Jesus, estavam a caminho de um povoado chamado Emaús. Este povoado distava a 11 quilômetros de Jerusalém. O próprio evangelista Lucas, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 4, que diz: certa ocasião, enquanto comiam com ele, disse-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém. O interessante é que neste trajeto para Emaús, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido com Jesus em Jerusalém. Diz o texto que enquanto conversavam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. Oh Deus, que o Senhor possa sempre caminhar conosco quando nós estivermos indo para o trabalho, para onde quer que nós possamos ir, seguir, ó Pai, o Senhor acompanhe, esteja junto conosco. Jesus ele entra na conversa e pergunta a eles sobre o que estavam conversando. Cleopas pergunta para Jesus se ele é o único em Jerusalém que não sabia o que havia ocorrido neste lugar. Jesus pergunta para Cleopas o que tinha acontecido.
Neste ponto, meus irmãos, Cleopas, ele faz uma síntese teológica de quem era a pessoa de Jesus Cristo. Ele diz: Jesus era um profeta, aleluia, aquele que trazia Deus ao povo. Ou melhor, ele se encarnou como homem, sendo Deus, e habitou em forma humana junto aos homens. Tanto é que o evangelista João, no capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele continua a sua síntese teológica, dizendo: ele não era só profeta, mas ele também era poderoso em palavras. No livro de Mateus 5,1 diz: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e ele começou a ensiná-lo, dizendo: bem-aventurados os pobres de espíritos, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, os céus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Jesus era poderoso em palavras. As suas palavras adentravam o coração, a mente das pessoas, e as pessoas paravam para ouvir Jesus. Cleopas também continua fazendo a sua síntese teológica, dizendo que Jesus Cristo era poderoso em obras. Em Marcos 4, 35 a 41, nos conta o episódio de Jesus e os seus discípulos, que eles estavam no mar. E Jesus descansava no fundo do barco quando surgiu um vendaval, uma tempestade enorme, ao ponto de encher o barco de água. Os discípulos acordam Jesus dizendo: mestre, não te importa que morramos? Diz o texto que ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta, acalma-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Os discípulos, que estavam apavorados, perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluias. João 11, 1,43 registra um dos maiores milagres realizados por Jesus. Jesus ressuscita Lázaro, que já havia morrido há 4 dias. Aleluia. Sua irmã Marta disse a Jesus: Senhor, ele já cheira mal, Senhor. Jesus responde para Marta assim: não lhe falei, se você cresce, veria a glória de Deus. Após isso, Jesus brada para o morto: Lázaro, venha para fora. Diz que o morto saiu com as mãos e os pés envoltos em faixas de linhas e o rosto envolto em pano. E Jesus pede: ajude-no, tira todo o pano, tira tudo aquilo que está impedindo ele. Cleopas continua a sua síntese teológica dizendo: Jesus era poderoso em obras, nem os mortos podem resistir ao seu chamado. Oh, glórias, aleluias. João 11, 25 diz: Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluias. Sabe, meus irmãos, Cleopas, na sua síntese teológica, ele informa que os chefes dos sacerdotes e as autoridades da época o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. As Cleopas, assim como outros, criam que Jesus iria trazer a redenção para Israel. Mas com a morte de Jesus, eles perderam a esperança. Mas Jesus veio não só para ser a redenção de Israel,
mas também para todo aquele que invocar o seu nome. Ele veio para todos. João Batista o apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Mateus 16:16 diz, Simão Pedro diz que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias. Apocalipse 22:13 diz que Jesus é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Cleopas, em sua síntese teológica, informa que todas estas coisas já tinham acontecido há 3 dias, precisamente. Ele informa ainda que algumas mulheres estiveram no sepulcro e não acharam o corpo de Jesus, porque Jesus havia ressuscitado. Diz ainda que as mulheres tiveram visões de anjos no lugar, e esses anjos informaram que Jesus estava vivo. Aleluia! Porque o cristianismo, meus irmãos, a mensagem fundamental do cristianismo é que Jesus ressuscitou e que ele se encontra vivo. Aleluia! Outros discípulos de Jesus estiveram no lugar e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito. Jesus não estava lá, a morte não pôde reter Jesus Cristo. Aleluias! Glória a Deus. Aleluia. Nesse ponto da síntese do discurso teológico de Cleopas, Jesus o interrompe e diz: como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Os profetas falaram a respeito de mim. Aleluias. Veja bem o que Isaías 7,14 diz sobre Jesus Cristo. Isaías profetiza que uma jovem pura daria a luz ao Filho de Deus. Se refere a Maria. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Diz assim, Miqueias profetiza que Jesus nasceria em Belém. Aleluias. Um livro apócrifo, 1 Nefe, capítulo 11, versículo 18 a 21. Nefe profetiza que o Filho de Deus nasceria de uma virgem. Aleluias. Um outro livro apócrifo, o livro de Alma, capítulo 7, versículos de 9 a 10. Alma profetiza que Jesus nasceria de Maria. Aleluias. Jesus Cristo continua informando a Cleopas e ao outro discípulo: não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória. Aleluias. Isaías 53:5 diz que Cristo foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi morto por conta dos meus pecados. Jesus morreu por você, meu irmão. Entenda isso. Aleluias. Aleluia. No versículo 28 do texto que nós lemos, diz que quando ele se aproxima do povoado de Emaús, Jesus fez como se fosse para outro caminho. Diz o texto que os discípulos insistiram, convenceram ele: fica conosco, já é tarde, não vai, fica conosco, Jesus. Irmãos, diga para Jesus: Senhor, fica comigo, importante. Fica comigo, Senhor, isso para mim é importante. Independente da hora, fica comigo, Senhor, fica comigo. Não se vá, Jesus, fica comigo. Oh, glória. Diga aí, meu irmão, fica comigo, Jesus, não me abandone. Fica comigo, Jesus. Aleluia. Quando eles estavam à mesa ali, no momento íntimo deles, porque a gente leva para a mesa quem é íntimo nosso. Eles chamam Jesus para a mesa ali. Jesus diz que toma o pão, partiu e deu aos seus discípulos.
Nesse momento, meus irmãos, ocorre algo sobrenatural. Os olhos dos discípulos que até então estavam fechados se abrem e eles entendem quem estava com eles. Era Jesus de Nazaré. Jesus não estava morto, Jesus estava vivo, aleluias. E eles viram ali os seus olhos se abertos, os seus olhos naturais foram abertos, seus olhos espirituais foram abertos e eles viram Jesus, a pessoa de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. Eles o reconheceram. Senhor, abra os meus olhos para que eu possa te reconhecer, Senhor. Abra os meus olhos, Senhor. Não deixe que a cegueira espiritual faça com que os meus olhos não o vejam como eu deveria vê-lo, Senhor. Aleluia. Os discípulos perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava? Não queimava o nosso coração? Por isso que o nosso coração queimava, o meu coração queimava. Que o nosso coração sempre possa queimar quando Cristo estiver conosco, meus irmãos. Oh glória, que o nosso coração possa queimar quando Cristo nos expor a sua palavra. Aleluias. Versículo 33 do capítulo 24, diz que os discípulos imediatamente se levantaram e voltaram para Jerusalém, cumprindo o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, que Jesus disse que era para todos eles permanecerem em Jerusalém. Ali eles encontraram os 11 que estavam com eles reunidos. E o interessante é que os 2 discípulos diziam assim: é verdade, o Senhor ressuscitou, aleluias. E os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando ele partiu o pão, meus irmãos, aleluias. Eu termino essa minha breve meditação dizendo que Jesus está vivo e Ele se importa contigo. Ele se importa com a minha vida, Ele se importa contigo, meu irmão. Independente da crise que estamos passando, o Senhor se importa conosco. Aleluias. Ore comigo, Senhor, nós te exaltamos e bendizemos o teu nome nesta noite. Bendito seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra. A tua palavra, ela nos alegra, a tua palavra nos informa, a tua palavra nos dá vida e vida em abundância. Abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã que me ouve neste momento. Que as tuas bênçãos estejam sobre eles. Proteja eles e os guarda e os livra de todos os males. Esta é a minha oração que eu faço em o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Estou colocando essa minha mensagem no meu canal do YouTube. E você que ainda não se inscreveu lá, dá uma entrada lá, se inscreva lá, por favor. Me auxilie nesse processo aí. Eu estou colocando várias meditações lá na palavra do Senhor. E também estou colocando aulas de homilética lá. Vai ser interessante para o seu crescimento espiritual. Amém, meus irmãos? Fica com Deus e até uma próxima.